Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós vamos hoje falar sobre as armas defensivas, equipando o exército com armas defensivas. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo é o 5, que diz assim: Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido. Levantando torre sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Irmãos e irmãs, nós precisamos, como cristãos, tanto das armas ofensivas quanto das defensivas. E no dia de hoje nós vamos ver a respeito das armas defensivas que Deus colocou à nossa disposição. A primeira delas é a fé. É pela fé que tomamos posse da vitória que Cristo obteve por nós na cruz do Calvário. Ali foi cumprida a mais antiga promessa feita por Deus, ainda no Éden, quando ele disse à serpente: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. E foi por essa razão que Paulo dizia, e nós também podemos dizer: Eu tudo posso naquele que me fortalece. Podemos também dizer: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Foi pela fé que os 70 discípulos tomaram posse da autoridade que Jesus lhes havia dado. Eles foram às cidades, a mando do Mestre, e voltaram relatando o seguinte: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ao que Jesus lhes respondeu: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas capítulo 10, versículos 17 a 19. Também Paulo, na sua carta aos Efésios, diz que através do escudo da fé que apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, versículo 16. É através da fé que atacamos e contra-atacamos o diabo. Ele tenta a todo instante nos convencer de que não somos salvos, de que Deus não nos perdoou. Ele quer fazer-nos acreditar que o Senhor não nos aceita, que não há mais jeito para esta ou para aquela situação, que não há esperança e nem saída para nós, porque tudo está perdido e tudo está acabado. Mas diga agora comigo: é pela fé que saímos do fundo do poço, colocamos-nos de pé, levantamos a cabeça e dizemos: Diabo, você é mentiroso, é o pai da mentira e nosso acusador, mas está derrotado em nome de Jesus, que nunca recusou dar a mão aos caídos, prostrados e necessitados. Ele nunca deixou de perdoar ao mais vil pecador que se arrepende. Nunca encontrou um caso perdido, um que não tivesse solução. Portanto, arreda Satanás, porque o Espírito Santo está movendo a fé no meu coração agora, para eu crer e aceitar o convite que Jesus acaba de me fazer, dizendo: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. A segunda arma defensiva contra o inimigo é sujeição a Deus. Quando Ezequias soube que Senaqueribe aparelhara o exército para guerrear contra ele, sabe o que ele fez? Tratou logo de organizar e equipar o seu próprio exército. Ele fez armas e escudos em abundância para enfrentar o inimigo e resistir a ele. E logo depois de preparar a sua tropa,
ele exortou os seus soldados com essas palavras: sede fortes e corajosos, porque há um conosco maior do que está com ele, para guerrear as nossas guerras. Irmãos e irmãs, o mais importante não é estar bem armado, mas sim sujeitar a nossa vida e a nossa guerra, inteira e incondicionalmente, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, o qual detém todo o poder para entregar em nossas mãos a vitória. Enquanto Ezequias se sujeitou a Deus, experimentou muitas vitórias. Quando alguém tem o Senhor como força na sua vida, também irá experimentar vitórias. Por isso eu devo colocar tudo o que eu sou e tenho inteiramente à disposição do Senhor. Preciso consagrar tudo totalmente a Deus. E assim, estarei evitando que tais coisas se tornem em laço e maldição para a minha vida, levando-me ao fracasso e à derrota. Quando nós despojamos as nossas armas e as nossas vidas nas mãos de Deus, Ele peleja por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória nos espera. Jesus conquistou-a por nós e para nós. Sujeitemo-nos a Ele, as nossas armas e a nossa vida, e Ele pelejará por nós. A terceira arma defensiva é a união e a comunhão. Ezequias sabia que se ele quisesse alimentar a esperança de ver o poderoso exército da Assíria derrotado, era preciso, antes de sair à guerra, que o povo e a tropa estivessem unidos em torno de um só objetivo: lutar contra o inimigo. E aquela não era a hora de expor os defeitos e as diferenças que existiam entre eles. Pelo contrário, era o momento de se darem as mãos, de somarem as forças e de alvejarem o adversário e não os seus próprios companheiros de luta. Desde o princípio do seu ministério, encontramos Jesus ensinando aos discípulos a serem tolerantes com aqueles que não estavam lendo na mesma cartilha que eles, mas que de certa forma realizavam a obra. E Jesus, na sua oração sacerdotal, não pediu a Deus que fôssemos mais cheios do Espírito, mais dedicados à oração e ao estudo da palavra. Ao contrário, ele orou fervorosa e apaixonadamente para que fôssemos um, como ele e o Pai são um. Porque só assim o mundo haveria de crer que, de fato, ele era o enviado, o Messias prometido. A unidade da igreja, do corpo de Cristo, é a pregação mais contundente de um evangelho eficaz. É o indício de que ele tem o poder de unir e reunir em torno de si pessoas com diferenças culturais e socioeconômicas e indivíduos de raça, língua e cor diversas. A união em torno da pessoa de Jesus é uma das armas mais poderosas que Deus concedeu à igreja. Unidos, os cristãos podem desarticular e fazer estremecer as bases do inferno. O mais triste é que o diabo sabe disso e, portanto, ele mobiliza uma boa parte do seu exército para causar divisão, facção, desunião, atrito, malquerença, etc. E os cristãos, de modo geral, ainda não enxergaram esse ardil dele, ainda não acordaram para esta realidade. Por isso, vamos lutar juntos pela fé, firmes em um só espírito, como uma só alma. Em terceiro lugar, a quarta arma é a resistência. Senaqueribe não apenas entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Chegou mesmo a tomar algumas e a exercer domínio sobre elas. Mas apesar disso, Ezequias não se deu por vencido. Pelo contrário, ofereceu resistência, reagiu à pressão do inimigo.
porque ele tinha consciência de que não estava sozinho naquela batalha. Ele sabia que não tinha estrutura, que não tinha condições nem físicas e nem humanas para enfrentar de igual para igual o poderio daquela nação. Mas ele sabia, contudo, também que era possível resistir ao adversário e derrotá-lo, pois maior era aquele que estava com ele do que o invasor. Mas o assírio era astuto, sagaz, procurava por todos os meios desviar a atenção do povo que Ezequias incentivava a confiar no Senhor. E intentando atemorizá-los e intimidá-los, dizia: não vos engane, Ezequias, não deis ouvidos a Ezequias. Nós vemos lá em Isaías 36, dos versículos 14 a 16. E ainda hoje, o adversário da nossa alma tem usado essa mesma técnica para nos amedrontar, para nos desencorajar, para nos desanimar, pois ele sabe que em Cristo podemos não apenas resistir-lhe, mas também derrotá-lo. Felizmente, temos o poder de não recuar diante das pressões internas e das pressões externas criadas pelo adversário. Pelo sangue de Jesus, somos purificados. Não precisamos conservar e alimentar nenhum tipo de pecado em nosso coração, porque o que Satanás quer é nos subjugar. Ele quer aproveitar brechas abertas ao pecado. Ele deseja minar, através do desânimo, a nossa resistência. Ele anseia tornar-nos os seus escravos. Mas se quisermos resistir ao inimigo e obter vitória sobre ele, precisamos desalojar e expulsar os pecados que se hospedam em nosso coração. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, uma das armas que ele usou para derrotá-lo foi a resistência. Por 3 vezes consecutivas, Jesus resistiu a ele e o derrotou. E a palavra de Deus diz em Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A quinta arma defensiva é a prudência. Neemias deu um grande exemplo de como usar, na hora certa e da forma correta, essa arma que pode neutralizar os efeitos mortais dos ataques do inimigo. Conforme a orientação de Neemias, era para que as autoridades de Jerusalém, primeiro, não permitissem que as portas da cidade fossem abertas enquanto o sol não estivesse quente. Em segundo, que à tarde as portas fossem fechadas enquanto os guardas ainda estivessem lá. E em terceiro, que cada morador montasse um posto de guarda em frente à própria casa, visto que a cidade era espaçosa e os moradores poucos. Mas por que tanta precaução? Porque aqueles que sugavam, espoliavam e exploravam o lugar e os habitantes que ali tinham permanecido estavam revoltados e furiosos. Eles já haviam tentado várias vezes travar e impedir o crescimento da obra. E agora, depois de muito esforço, os muros já estavam concluídos e as portas colocadas em seus devidos lugares. E a estratégia empregada por Neemias nos ensina que à medida que a obra vai crescendo em nossas mãos, precisamos acionar com maior frequência a arma da prudência. A sexta arma defensiva é o discernimento. Sem discernimento, estamos sujeitos ao fracasso e até mesmo à morte espiritual. Corremos o risco de lutar contra nós mesmos e contra Deus e, consequentemente, a favor do inimigo. Mas precisamos ter discernimento do quê? Discernimento do que é a ação de Deus. Precisamos estar atentos para não atribuirmos um ato de Deus
que não entendemos a algo ou alguém que não ele. Os cristãos que viveram no início da era cristã precisaram ter discernimento para compreender que a perseguição estava nos planos de Deus. Era o meio pelo qual o evangelho seria pregado em todos os lugares. Se eles tivessem ficado revoltados, ou quem sabe, convocassem uma poderosa reunião de oração para repreender e amarrar aqueles demônios que estavam agindo nos perseguidores da Igreja de Cristo, ela não teria prosperado. E apesar de toda a adversidade que enfrentaram, os que foram dispersos, um por toda parte, pregando a palavra, levando o evangelho. E a comprovação de que isso fazia parte dos planos e da estratégia de Deus está no resultado. E você pode conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 4 ao 8. Porque nem tudo que aparentemente dá errado ou tem aspecto de fracasso é necessariamente obra do diabo ou consequência de alguma maldição. Mais do que nunca, precisamos de discernimento para detectar aquilo que procede de Deus, aquilo que no exercício da sua soberania ele permite sobrevir-nos com o objetivo de transformar a nossa fraqueza em força, a nossa derrota em vitória, a nossa porta fechada em um portão aberto. Precisamos ter discernimento do que é a ação do maligno. Se Paulo não tivesse discernimento, talvez se sentisse até lisonjeado ao ouvir publicamente as palavras da jovem adivinhadora que afirmava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo, ele não emitiu nenhum parecer de forma precipitada. O objetivo de tais palavras era levar o povo a dar mais atenção aos apóstolos do que ao evangelho pregado. Paulo teve esse discernimento e depois de muitos dias, já indignado, ordenou ao Espírito que falava pela boca da jovem e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Você pode ver em Atos 16, versículo 18. Temos também que ter discernimento do que é a ação da carne. Essa luta ocorre incessantemente no coração do Filho de Deus. O Espírito Santo é a provisão divina para alcançarmos a vitória sobre o pecado, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, irmãos, irmãs, devemos ser criteriosos para definir bem aquilo que procede de Deus, do maligno ou então da carne. E essas são as nossas armas defensivas. E eu quero agora, neste momento, orar com você, para que nós tenhamos esse discernimento, para que não venhamos ficar confundidos, porque com Deus não existe confusão. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nesse momento nós estamos aqui diante do Senhor para lhe pedir sabedoria e principalmente discernimento, para que venhamos saber exatamente aquilo que procede de Ti, aquilo que procede do maligno ou então aquilo que procede da carne. Neste momento, entregamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. E te pedimos, Pai, que possamos receber de Ti tudo aquilo que for necessário, Pai, para podermos andar
de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. E com discernimento e prudência é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E eu convido você a nos acompanhar no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E também nós temos a página no Facebook, Igreja Poder de Cristo. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.